Então, iremos dar continuidade à Revolução Francesa, apontando as principais características que colocaram a Revolução Francesa, as principais fases da Revolução. A Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1791, a Monarquia Constitucional, de 1791 a 1792, a Convenção Nacional, de 1792 a 1794, e o Diretório, que foi de 1794 a 1799. Então, nós temos essas fases da Revolução Francesa, entendendo que o termo revolução também vai se modificando. Inicia-se na Idade Média como a procura, uma necessidade de se restabelecer uma ordem natural. A Revolução dos Corpos Celestes, né, o principal livro do Copérnico, era restabelecer uma ordem natural, entender o mundo, porque o mundo é organizado por uma ordem natural das coisas. Os próprios revolucionários franceses pensavam justamente que era necessário essa revolução para se restabelecer algo que se foi perdido. Mas com o desenvolvimento da revolução, principalmente passando aí pela Constituição, onde o rei não era mais o grande proprietário das leis que ele mesmo formulava, ele deveria seguir as leis. Depois a República na França também vai ser desconstruído aquilo que se pensava sobre a construção do poder político. Nós percebemos que o próprio termo revolução vai ganhando novas conotações, que é justamente romper com os velhos paradigmas, e esses paradigmas, justamente, eles são mobilizados por reações no campo da economia, reações no campo da política, reações no meio social. E na aula de hoje, na nossa segunda fase, que nós estamos entendendo os processos da Revolução Francesa, nós iremos nos debater, nós iremos focar justamente na queda da Bastilha, onde nós temos justamente nessa imagem que vocês podem ver nesse slide, que era justamente o local onde aqueles que pensavam contra o rei da França, aqueles que tinham ideias totalmente diferentes, os principais rivais políticos, eles eram direcionados a essa prisão, a Bastilha. E quando se houve a manifestação popular, lembrando que na sociedade francesa, nós não podemos colocar no mesmo patamar todas as pessoas que estavam no terceiro estado, mas nós tínhamos os trabalhadores nas diversas artes de ofício, os camponeses e a burguesia. A Revolução Francesa é justamente norteada pelos princípios da burguesia que entra em contato com o iluminismo, e aí gerando as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade ou a morte. Então, aqueles que fossem contrários aos princípios também da Revolução foram também perseguidos posteriormente. E é o que nós iremos ver justamente nessa aula que nós estamos iniciando sobre a queda da Bastilha e a atualização da Revolução Francesa. O momento histórico da Revolução Francesa foi um divisor de águas na história da humanidade. A influência da Revolução Francesa é pertinente em todos os países, né? Na República, na Constituição Federal, nas leis que são criadas, no valorizamento, na valorização às minorias, às grandes representações, o direito de se expressar. Tudo isso vai sendo norteado a partir dos princípios dados pela Revolução Francesa. Então, na aula anterior, nós vimos alguns tópicos interessantes, que foi justamente o conceito de revolução, a revolução na Idade Média, que era a busca por um retorno natural das coisas. Depois, a atualidade da Revolução Francesa. A Revolução Francesa se torna muito atual nos dias de hoje, principalmente nos movimentos políticos, nos movimentos de linha que tragam as minorias para o debate, que tragam a voz e a vez daqueles que não tiveram voz e vez. Então, a Revolução Francesa ela está muito atual no século XXI, nos nossos dias. A sociedade do antigo regime, né, nós vimos muito bem como é que era se construído, como é que se foi construída essa sociedade do antigo regime, que não se sustentava mais, e é justamente o que vocês veem nessa imagem. Na imagem, nós temos uma coroa enorme e uma esfera. Né? Na esfera, nós temos ali essa coroa e alguém sustentando de uma forma que ele está, assim, cansado de sustentar essa coroa, e esse alguém é representado justamente pelo terceiro estado, pelo povo.
e esse povo, mais uma vez, são os trabalhadores, os camponeses e aqueles que atingiram a consciência dessa exploração, que são os burgueses, né? Lembrando que os burgueses, e aí nós atrelamos essa imagem aos burgueses, porque ele está bem vestido, ele tem condições, mas ao mesmo tempo está pesando alguma coisa, está muito pesada nas costas dele, que é justamente o primeiro estado representado pelo monarca, pelo rei, que tinha todos os benefícios, todas as regalias, mas não trabalhava tanto quanto os do terceiro estado. Os trabalhadores, camponeses e a burguesia sustentavam o primeiro estado e o segundo estado. Quem é que dava validade, quem é que dava poder, né, para que não houvessem essas revoltas e o direito, né, divino dos reis? Primeiro, a igreja, que é esse que está justamente com um báculo na mão, está ali ao lado dele, né, está assim com a cabeça um pouco virada, e ele dá as bases necessárias para que o rei não perca o seu poder, mas que ele estabeleça o seu poder. E do outro lado, nós temos a nobreza, os nobres que estão ali também formados nos grandiosos exércitos, como os grandes generais, e aqueles que representavam a segurança para que o rei, assim, conseguisse estabelecer o seu reinado, estabelecer a sua política. Então, nós tínhamos esse antigo regime que começa a se desmoronar e aí se gera a explosão da crise. E aí nós vimos alguns aspectos na aula passada da crise econômica, da crise política, da crise social, da crise também levantada a partir das ideias dos iluministas, que acabam colocando na centralidade de ponto de discussão a autoridade divina dos reis. E aí nós temos a gravura de uma autoria desconhecida, com uma alegoria da sociedade francesa em 1789. Podemos resumir, né, de forma alegórica, se quisermos nos aprofundar depois, é muito interessante, mas nós podemos resumir dessa forma como é que estava dividida a sociedade francesa no antigo regime, né, o rei, o clero, a nobreza e o terceiro estado, composto pelos camponeses, pelos trabalhadores e também pela burguesia, né? Não é que a burguesia não fosse trabalhadora, mas a burguesia, por vender muito seus produtos e desenvolver muito o comércio, ela começa justamente a ganhar muito dinheiro com isso, muitas riquezas, muitos meios de produção também. Então, ela vai acelerando o seu passo e agora ela quer tirar esse peso das costas, que é justamente a autoridade dos reis. Então, na aula de hoje, nós iremos nos debruçar justamente sobre esses aspectos, que nos ajudam a entender o desenrolar da Revolução Francesa, já que houve a explosão da crise, como mencionado no slide anterior. Então, nós veremos o que foi a queda da Bastilha, né, e o início da Revolução, ao colocar a queda da Bastilha, é o ponto ápice que deu início a essa Revolução Francesa. Também nós iremos ver sobre as mulheres na Revolução, tanto a Constituição dos Direitos do Homem, do Cidadão, as grandes personagens, mulheres também, que construíram até a Constituição da Mulher e da Cidadã, expressando seus direitos também na sociedade. E como é que elas se organizaram em partidos, em diretórios políticos, para discutir esses momentos de crise e uma nova organização social que melhorasse a vida das pessoas. Veremos também o que foi a monarquia constitucional, né? Se o monarca existe ainda, agora ele está sujeito às leis, está sujeito a uma constituição. Ele não age mais por ele mesmo. Ele deve ser direcionado por uma constituição. Mas isso causa revoltas, e aí vai se dar o cume dessa revolta na Guerra de Valmy, onde justamente os outros reinos, principalmente da Prússia, eles vão ficar inconformados com essa Constituição, eles não vão ser de acordo com essa Constituição que reduz o poder do rei. Veremos também o diretório, né, e dentro do diretório nós iremos ver as principais organizações políticas existentes, né, que foram ganhando força e expressividade, né, os gerondinos, os jacobinos, os da planície, e o significado, finalizaremos a nossa aula com o significado da Revolução Francesa. Significou alguma coisa? Foi importante? Tem alguma atualidade na Revolução Francesa? Ainda existem resquícios da Revolução Francesa na nossa sociedade? E aí, então, a partir desses questionamentos, nós iremos finalizar
a nossa aula, percebendo, sim, claro, a Revolução Francesa trouxe muitas características pertinentes na atualidade, como as questões políticas, as questões econômicas, as questões de liberdade, igualdade, fraternidade, a luta pela paz mundial, pelo bem comum das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não é perceber que esses movimentos foram dados de forma harmônica, foram feitos por muito derramamento de sangue. Um deles é a queda da Bastilha, né, onde as massas parisienses, os franceses, eles passaram a controlar as ruas da capital, foram conscientizando aqueles comerciantes, foram conscientizando as pessoas que estavam nas mazelas sociais, que justamente aqueles que detinham um grande poder econômico, mais comida, mais roupas, mais viagens, eram aqueles que menos trabalhavam, e eram justamente aqueles que estavam no primeiro estado, que eram os reis, né? Era o rei, era a família real, era a nobreza. Então, no dia 14 de julho de 1789, o povo, né, uma manifestação enorme de pessoas, vai até a Bastilha, que era justamente a prisão política do regime absolutista. Todos aqueles que eram contra as ideias do rei, o rei mandava prender na Bastilha. Né? Uns morriam, né, os mais radicais, e outros ficavam confinados a uma prisão eterna, até morrerem de velhice, de cansaço, de desgaste. Então, esse momento, 14 de julho de 1789, ele tornou-se um símbolo da queda do antigo regime. As massas, as populações enfurecidas, elas estão agora despertadas, conscientizadas contra o antigo regime, o clero e a nobreza, né? A nobreza pelo direito divino dos reis. E isso marcou o início desse movimento revolucionário que nós conhecemos nas HQs, nos livros de história, nos filmes também, que é a Revolução Francesa. Nessa imagem, nós temos justamente várias pessoas ali manifestando a sua indignação, e aí temos também na linha de frente o exército, mas o exército do rei era muito menor do que a população. Se a população se une, então não tinha mais como o exército conseguir abaixar as frentes da revolução. Mesmo que esse exército fosse bem equipado, mas imagine 5 mil lutando contra 20 mil. Né? Então, os 20 mil ali com enxadas, foices, com aquilo que eles tinham nas mãos, eles poderiam muito bem suprimir, mesmo que o exército fosse bem fortificado, né? Com as armas bélicas da época. Né? Da época. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, né, representado por essa imagem, representou a vitória popular que marcou o início da Revolução Francesa propriamente dita. Então, quando nós pensamos em Revolução Francesa, nós pensamos justamente em 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, onde as pessoas agora começam a lutar pelos seus direitos e a libertar esses representantes que pensavam contra a monarquia. O fato mereceu uma infinidade de representações e que desvela a sua enorme importância. Por isso que nós percebemos aí que essa manifestação é uma manifestação que culminou na Revolução Francesa. É o ápice, é o ponto de partida para pensarmos essa revolução. Temos, na queda da Bastilha, essa agitação popular, ela começa na cidade, ela vai até o campo, os camponeses também ficam indignados, na verdade já estavam indignados, mas não tinham forças para lutar, mas ao se reunirem, começam a invadir os castelos da aristocracia, os castelos das pessoas mais ricas, que eram próximas do rei, né, da família real. Né? Nós lembramos aqui que realismos são aqueles que estão próximos ao rei, que gostam da monarquia. Então, os camponeses invadem os castelos, matam esses aristocratas, começam a pegar os bens, as terras. Então, essa revolução é uma revolução sangrenta. Então, entre os fins de julho e o início de agosto, né, julho e agosto de 1789, ficou conhecido como um grande medo. E esse grande medo é porque as notícias elas demoravam a chegar nos vilarejos, nos locais. E algumas notícias da época, algumas fake news, nós poderíamos dizer assim, se espalharam entre os camponeses que o rei já estava mandando um exército muito forte
para poder matar todos os camponeses. Então, nós temos julho e agosto, 2 meses de 1789, que esses camponeses ficaram com muito medo, e aí foi conhecido esses 2 meses como o grande medo. Eles tinham medo agora da reação do rei, e aí mandar matar toda essa população revoltosa, que estavam lutando aí pelos seus direitos. Dentro desse contexto, também surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí nós temos aqui 3 artigos que nós podemos refletir sobre esses direitos. Por que a necessidade de se criar esses direitos do homem e do cidadão? Será que não sempre não foi assim, desde a antiguidade, desde os homens das cavernas? Será que já não se pensava assim? Não, não se pensava assim. O que prevalecia justamente era alguém que governasse, e esse alguém que governasse era um rei, e esse rei, ele tinha uma autoridade divina. Então, quando nós vemos todos os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós estamos percebendo uma enorme crítica ao antigo regime, ao regime constituído pelos reis, e dado base também pelo clero. Ou seja, vamos lá, no primeiro artigo nós temos: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Aonde é que isso aconteceria no antigo regime? Os homens não nascem e não são livres em direitos. Quem é filho do rei, ele é totalmente diferente do filho do camponês. Então veja só como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma forte crítica contra o antigo regime. As distinções sociais só podem se fundamentar-se na utilidade comum, ou seja, o médico, o engenheiro, o cavaleiro, todos aqueles que compõem a sociedade, eles têm uma função, e eles só servem se tiver uma utilidade comum. Se não tiver utilidade comum, se for só para oprimir as pessoas, não tem serventia nenhuma. Veja só como esse artigo ele é muito incisivo, e ele acaba combatendo de frente justamente o que se pensava no antigo regime. O artigo 2, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis ao homem, ou seja, estes são, quais são esses direitos naturais? A propriedade, todos temos o direito a uma propriedade, uma habitação, a segurança, e a segurança não é apenas para o rei ou para os seus súditos, a segurança deve ser para todos, e a resistência à opressão. Então, vejam só que nesse artigo 2º também se pontua uma maior visibilidade de igualdade para todas as pessoas, e não apenas para camadas mais privilegiadas e camadas menos privilegiadas. Artigo 3, o princípio de toda assembleia reside essencialmente na nação, Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Então, é a nação que vai criar as regras sociais, vai criar as leis constitutivas para que o determinado indivíduo exerça o poder. E uma das características interessantes dos direitos do homem e do cidadão nesse artigo 3 é perceber, por exemplo, a questão das eleições democráticas. Aqueles que disputam um determinado cargo político, quando se passam as eleições, eles estão condicionados à sociedade, eles não são maiores do que a sociedade, eles não são maiores do que as leis, eles devem aceitar as regras sociais e nas próximas eleições justamente disputarem os cargos que eles pleitearam nas eleições. Então, nenhum está acima da nação, como se pensava antes. O rei, ele dizia que, já que foi Deus que assim o colocou, ele está acima da nação, e está acima de toda a nação. E aí a Declaração dos Direitos Humanos e do Homem e do Cidadão, nesse artigo 3, justamente inverte a situação. A sociedade, as regras sociais, elas são maiores do que o indivíduo. E aí nós percebemos justamente como ela vai se distanciando do antigo regime. Outra característica importante é a grande e massiva participação das mulheres na Revolução. Primeiro, elas participam ativamente das ações revolucionárias, elas são empenhadas, são engajadas, Quando eu falo, não são todas as mulheres, mas a maioria das mulheres, existem registros históricos com uma grande quantidade de mulheres. Elas fundaram clubes políticos justamente para discutir ideias revolucionárias, ideias novas que pudessem melhorar a situação das pessoas, a situação social de miséria que se passava.
apoiaram a difusão das ideias revolucionárias, né? A revolução, por exemplo, o direito do homem e do cidadão vai ser reformulado justamente pelas mulheres para se colocar o papel principal ativo das mulheres na sociedade, agitaram a sessão da Assembleia pelo direito de formar uma guarda feminina e alistarem-se no exército. Então, elas reivindicam também a sua participação no poder bélico, né, na guarda feminina e também no direito de serem generais, comandantes, né, apenas soldados ou soldadas, né, para o exército. E uma das principais representantes é Olympe de Gouges, né, temos até uma descrição do livro dela, que nós podemos encontrar no nosso livro didático. Eu peço que vocês leiam com muita atenção, achei extraordinário essa participação, a força da Olympe de Gouges dentro do contexto, né? Se hoje se fala sobre a necessidade da mulher em sociedade no campo político, econômico, religioso, do exército, ainda mais nesse período, ela age com muita veemência. E aqui nós temos uma charge muito interessante, que, representada pela Olympe de Gouges, ela diz assim: o homem escravo multiplicou suas forças, precisou recorrer às tuas para romper os seus grilhões. Livre, passou a ser injusto com a sua companheira. Aí ela diz no último, que é fenomenal isso. Ó mulheres, quando deixarão de ser cegas, né, a liberdade, a participação da mulher em sociedade, as mulheres devem libertar-se também dos seus grilhões. Lembrando que o contexto aqui, a luta é justamente contra o primeiro Estado, e ao mesmo tempo a valorização de todos os indivíduos. Os indivíduos, eles deixam de ser servos, né? Os servos, eles devem servidão ao rei, e agora eles passam a ser cidadãos. Então, o cidadão, ele tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres em sociedade. E uma das principais representantes é a Olympe de Gouges. E aí nós temos uma marcha de Versalhes, onde nós temos justamente uma charge muito interessante, que são várias mulheres ali, né, empenhadas, buscando os seus direitos. E aí, assim, França, 5 de outubro de 1989, milhares de mulheres de vários lugares, eles param no Palácio de Versalhes. Aí tem um soldado, ele diz assim, haha, estão vindo lavar a roupa do rei? Aí o que que acontece, né? Arranca a cabeça dele e ela segue em frente, porque elas estão procurando melhorias de condição. Primeiro, o rei já não morava em Paris, já morava distante. Elas queriam que a família real voltasse, né, para a capital, porque elas pensavam que assim a economia iria se desenvolver de forma mais acelerada e iria melhorar a condição das pessoas. Então, cerca de 7 mil mulheres caminharam de Paris até o Palácio de Versalhes para protestar contra o alto preço do pão e a escassez dos alimentos. Lembrando que muitas pessoas passavam fome nesse período, justamente porque não se tinha o alimento necessário e era necessário buscar melhores condições de vida para esses franceses que estavam trabalhando de forma demasiada, e ao trabalharem de forma demasiada, eles estavam justamente procurando melhores condições de vida. Se nós vimos os direitos do homem e do cidadão, agora nós temos os direitos da mulher e da cidadã, justamente colocada pela Gouges. E aí nós temos 3 artigos que nós iremos justamente analisar. O primeiro artigo, a mulher nasce livre, tem os mesmos direitos do homem. Veja só como é muito parecido com os direitos do homem e do cidadão. Então, as distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Assim como se pensava nos direitos do homem e do cidadão, foi, né, colocado agora a centralidade no papel da mulher em sociedade. O artigo 2, o objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. Esse artigo 2, ele está muito próximo também dos direitos do homem e do cidadão. E aí, lá no artigo 10, nós temos justamente algo muito interessante. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio. Ao assumir um púlpito, né, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja alienígena, amarelo, verde ou azul, todos têm o direito de manifestar suas opiniões, por mais
que sejam plausíveis ou não plausíveis assim. Então, nos direitos da mulher e da cidadã, nós temos justamente no artigo 10 o direito de todos terem a possibilidade de manifestar as suas opiniões para se gerar um senso comum adequado, de acordo com uma discussão plausível, com uma discussão democrática. Então, é muito interessante perceber que nos direitos da mulher e da cidadã, assim como nos direitos do homem e do cidadão, se valorize essa democracia, essa valorização e a centralidade agora do cidadão, e não mais do servo. Todos são cidadãos, todos têm direitos e todos têm deveres. Diante disso, nós temos a monarquia constitucional, que é justamente em setembro de 1791, foi aprovada a primeira Constituição Francesa, e essa Constituição Francesa vai gerar revoltas internas e revoltas externas. Internas, o rei não vai aceitar essa Constituição, externas, principalmente alguns países também não irão aceitar essas imposições dadas pela Constituição, uma lei que esteja acima do rei. Então, nós temos aqui alguns critérios dados pela Constituição. Limitou o poder do rei, transformando a França em uma monarquia constitucional, ou seja, o rei não decide mais por si só, agora tem uma lei que está acima dele. Liquidou o absolutismo francês, dando à Assembleia o poder de fazer e aprovar leis. Então, não é o rei agora que decide também a formulação das leis. As leis devem estar priorizadas para o bem comum ou para os interesses das outras partes da sociedade. Confirmou a perda dos privilégios do clero e da nobreza, né? Lembrando que o clero da Igreja Católica mantinha muita riqueza, assim também como os nobres, aqueles que compravam títulos, aqueles que eram amigos do rei, que estavam mais próximos da família real, e aí proibiu também os sindicatos e as greves, né? Diante disso, nós temos justamente aí na página do nosso livro, que dois países, a Áustria e a Prússia, ficaram inconformados com isso, acabaram invadindo a França, e aí nós tivemos lá no dia 20 de setembro de 1792, justamente a Batalha de Valmy. A Batalha de Valmy, que foi justamente o que se trouxe para a Convenção Nacional, o reestabelecimento das forças francesas e a República Francesa. Então, a proclamação da República na França foi em 1792, que deu início a novos tempos que passaram a ser contados por um novo calendário. Então, a partir de 1792, passou a ser o ano 1 da República Francesa. E aí nós levantamos até um tom aqui de crítica em relação àquilo que nós ouvimos falar sempre sobre a Revolução Francesa. Sempre se fala Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Mas vejam só que nesse cartaz de 1792, nós temos escrito unidade indivisível da República, liberdade, igualdade, fraternidade, ou quem não aceitasse a República, a morte, né? Liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Foi nesse período também que se cresceu muito a produção de armas de morte, como, dentre elas, a guilhotina, né? A guilhotina que decepava a cabeça dos revoltosos. Então, nós temos, nesse período conturbado da França, a Convenção Nacional, e essa Convenção Nacional Francesa, justamente os principais partidos, né, aqueles grupos políticos que representavam ora uma classe, ora outra classe. E aí nós temos os girondinos, os jacobinos, os colideres e a planície. Veremos cada um deles, e até um gráfico que vai mostrar como é que eles estavam divididos. Primeiro, os girondinos representavam a burguesia industrial e comercial, defendiam o voto censitário, o direito à propriedade privada e eram contrários à participação política de populares na convenção. O que é o voto censitário? É justamente só pode participar aqueles que têm bens, que têm dinheiro, que têm terras, né? Nem todos poderiam participar das eleições. Do outro lado, nós tínhamos os jacobinos, defendiam um governo de central forte, né, de centro forte, o voto universal, ou seja, todas as pessoas tinham o direito de votar nos seus eleitos, já que agora era uma república a partir de 1792, e a participação popular na direção do processo
revolucionário. Então, as pessoas, a população, tinha que participar nesse processo revolucionário. Do outro lado, nós temos aí os coliders, que eram os radicais e defendiam o fim da propriedade privada e a reforma agrária, né, já que nós temos os jacobinos que pensam na participação universal de todos, mas eles não eram tão radicais de invadir as propriedades e de distribuir aos mais pobres, às camadas menos favorecidas. Então, os coliders são os mais radicais ainda, é lutar, ir em frente, quebrar com as estruturas, quebrar aqueles que têm lá o domínio, né, no caso, aqui, os meios de produção, e aí dividir de forma igualitária as terras e as riquezas. E, por último, nós temos a planície. A planície são aqueles que estão do lado que ganha, né? Nós sempre temos nas sociedades, quer mudem de uma sociedade para outra, nós temos aqueles que ficam, né, compostos de deputados que agiam conforme os seus interesses imediatos. Então, se o interesse no contexto era favorável eles se aliarem aos girondinos, eles se aliavam aos girondinos. Se era favorável aos jacobinos, eles se aliavam aos jacobinos, à planície. E aí nós iremos ver justamente que os jacobinos vão chegar ao poder em forma demasiada, e aí eles vão apoiar a planície, depois os girondinos chegam ao poder, derrotam os jacobinos, e a planície vai estar do lado dos girondinos. Então a planície é esse grupo de deputados que eles andam de acordo com a maré, né, de acordo com o mais favorável para as suas intenções políticas. E aí nós temos essa convenção nacional representada nesse gráfico, né, justamente essa convenção nacional, a República é 1792, a convenção é de 1793 a 1794. Nós temos aqueles que são de esquerda e aqueles que são de direita. E no final nós temos um verde que ele está tanto na direita como na esquerda, que são os da planície, né? Ou o pântano alta burguesia. Né? Quando se reuniam, eles se reuniam nessas formas, e aí por isso que chamam de planície. Eram os deputados que se sentavam ali na parte mais baixa, né? E eles representavam a alta burguesia. Então, nós temos a montanha, os sans-culottes, que os jacobinos, classe média e baixa de proletários, né, de trabalhadores, mas trabalhadores que acabaram tendo muita riqueza, né, alguma riqueza. E na ala direita nós temos os girondinos, que era a burguesia, os profissionais liberais e a classe média da época francesa, né, nesse período aí de 1793 a 1794. Quando chega em janeiro de 1793, diante de uma multidão de cerca de 20 mil pessoas, o rei foi guilhotinado e a sua cabeça exibida ao povo. Né? A República proclamada em 1792, inicia-se o ano de 1793, as pessoas revoltadas e com os ânimos acesos por causa da Revolução, acabam guilhotinando o rei da França em 1793. Externamente, formou-se a primeira coligação para combater a França revolucionária, né, os países que estavam em desacordo, e internamente nós temos aí os sans-culottes. Aliás, externamente, na política da França, houve-se a primeira coligação, e aí os sans-culottes, que nós vimos na imagem anterior, que são os representantes da esquerda, eles se unem, se organizam diante da convenção, né, do diretório, e aí eles cercam a Assembleia Nacional e colocam os jacobinos no poder em julho de 1793. Então, no período da República, nós temos aí a ala da esquerda, né, os jacobinos, que eram justamente aqueles que tinham essa intencionalidade, eles defendiam um governo central e forte, o voto universal para todas as pessoas, a participação popular na direção do processo revolucionário. Nós vemos que os jacobinos agora assumem o poder na República Francesa. E isso traz muitas consequências, justamente quando eles vão criando setores. Né? Um dos setores de grande relevância é o Comitê da Salvação Pública. E aqui nós vemos algumas medidas desse comitê. Né? Ele decretou alistamento em massa, ou seja, a maioria dos jovens deveriam ir para o exército para fortificar-se agora o exército republicano, que não é mais o mesmo exército da monarquia. Tabelou os gêneros, né? Lembram que as mulheres saíram às ruas
para melhorar o preço do trigo, né? Então, eles decidiram tabelar os gêneros de primeira necessidade, o trigo, os alimentos necessários para a população, e elevou os salários, né? Foi um ponto positivo. Dividiu as terras dos nobres emigrados em pequenos lotes e as vendeu ou doou aos camponeses. Os camponeses mais pobres acabaram recebendo essas terras. Aboliu a escravidão nas colônias francesas e instituiu a escola primária pública a todos os franceses, o que permitiu o acesso dos pobres à educação formal. A educação que nós temos hoje, né, nós devemos aí à Inglaterra, no processo de Revolução Industrial, e também à França, no processo da Revolução Francesa, e aí nós vemos a atualidade da Revolução Francesa, e também a Revolução Industrial, que moveram, né, moveram o mundo, moveram as sociedades em busca de uma nova construção. Dentre elas, nós temos justamente a abolição da escravidão, né, atingiu todos os países que tinham a escravidão posteriormente, e nós temos a criação das escolas, a necessidade da educação formal, da leitura, da escrita, do conhecimento universal acumulado pela humanidade. Então, a instituição primária das escolas, né, para todos os franceses. Embora nós lancemos várias críticas, né, sobre as desigualdades sociais existentes da escola X ou da escola Y, mas nós percebemos que foi a partir dessa medida dos jacobinos, né, que se houve a instituição da escola primária aí necessária para aumentar, né, o acesso à educação. Só porque também, nesse período jacobino, houve o período do terror. Ou seja, todos aqueles que eram contra os jacobinos na República da França, né, instituída em 1793, eles iriam ser guilhotinados. E aí nós temos aqui uma pessoa, né, que foi julgada pelos revolucionários, e ele diz o seguinte: morro inocente e perdoo os meus inimigos, prezo para que o meu sangue sirva à França, para que apague a ira de Deus. Aí nós temos no segundo quadro a guilhotina brilhando, né, ali ela bem afiada, e aí alguém solta a corda, e no terceiro quadrinho, viva a liberdade, viva a república, né, o pescoço ensanguentado, alguém segurando a cabeça desse que era contra o período republicano, contra a revolução, ou contra também as ideias é, extirpadas, né, as ideias exageradas da Revolução. E aí, no quarto quadrinho, nós temos um jornal da época, né, as mulheres utilizaram muito desses artifícios também na Revolução, que era divulgar as ideias revolucionárias por meio de panfletos, jornais, eram as mídias da época de divulgação de informações. Então, nós temos a redação do jornal O Amigo do Povo, né, e aí quem está escrevendo diz assim: não há mais como recuar, é preciso seguir em frente, viver livre ou morrer. Mais uma vez, né? Ou liberdade, igualdade e fraternidade, ou a morte. Aqueles que estão contrários, infelizmente, a gente acaba matando as pessoas. Ao invés de ouvir também as opiniões, ou a morte, né? Era necessário cessar com aqueles que estavam causando o atraso nessa Revolução Francesa. E aí nós temos esse período do terror, né? Tem até uma indicação de filme muito interessante que nós iremos ver, justamente as ideias do Robespierre, né? Que ele acaba chegando ao poder nesse período. Ele é questionado pelo Danton, né? Que é outro revolucionário também, mas ele vê que existem coisas exageradas. Então, de setembro de 1793 a julho de 1794, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, são 10 meses. Milhares de pessoas acusadas de serem inimigas da Revolução foram condenadas à guilhotina em praça pública, como nós vimos no quadrinho anterior. Então, cresceu-se o número de guilhotinas, todo mundo que pensava contra ou que tinha uma ideia nova para a Revolução, eles eram justamente guilhotinados, né? Eles perdiam a cabeça literalmente. Primeiro perdiam a cabeça por causa dos abusos da Revolução, e depois perdiam a cabeça de forma literal, né, na guilhotina. Os deputados da planície, que é aqueles deputados que eles ficam assim, onde o jogo político está dando certo, eles perceberam que isso não ia durar muito tempo, que ia crescer muito mais revoltas, e se os jacobinos estavam no poder, agora os girondinos eles tinham força para
deflagrar uma guerra, uma revolução dentro da revolução, ou seja, aconteceu no ano de 1794, apoiado pelos deputados da planície, aconteceu um golpe, que foi o golpe de julho de 1794, depois da França aí ter passado aí por muitas guilhotinas. Então, os deputados da planície apoiaram os girondinos, que deflagraram justamente esse golpe em 1794, porque a França estava justamente assim. Vejam só, nós temos ali carruagens, pessoas sendo levadas para a guilhotina, em grande quantidade, né? E pessoas sendo guilhotinadas enquanto existia ali um exército assistindo tudo, né? Temos até um cachorrinho brincando, alguém dançando, alguém festejando, a bandeira da França, mas a maioria está rodeada por um exército, o exército apoiado aí pelos jacobinos, já que eles fortificaram o exército, carruagens imensas, né, os bois, os cavalos levando ali, levando muitas pessoas para serem mortas na guilhotina. E aí nós temos alguém subindo ali, e aí já perdendo a sua cabeça, e aí mais uma vez gritando, viva a República, viva a Revolução, e o exército ali aplaudindo. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que eram de direita, né, ali os girondinos, estavam insatisfeitos, e eles tiveram apoio da planície, e aí teve esse golpe no ano de 1794, por causa dos excessos, dos abusos. Então, foi o diretório, né, foi aprovado em 1795, um ano após, uma nova Constituição que restabeleceu o voto censitário. Mais uma vez, se os jacobinos eram contra, eram a favor, na verdade, do voto de todos, o voto universal, os girondinos não, o voto deve ser censitário, ou seja, apenas aqueles que têm bens, que têm terras, que têm riquezas podem votar. E aí essa Constituição também previa a confiscação, né, confiou o poder executivo a um diretório, né, um grupo de deputados que eram escolhidos por sorteio, porque assim haveria a possibilidade de uma não corrupção, que não aconteceu. Acabou acontecendo muitas corrupções também no governo dos girondinos. E aí o diretório perseguiu os realistas, né? Quem eram os realistas? Não é que eles viam a realidade política e eram críticos da realidade. Não, os realistas eram aqueles que sonhavam, que queriam a volta do rei. A França estava um desastre total, e era melhor trazer o rei de volta, a sua família, e todo mundo viver como era antes. E os novos jacobinos, que eram justamente aqueles que já tinham saído do poder, porque exerceram de forma agressiva, todos aqueles que pensavam diferente tinham que ir para a guilhotina. Então o diretório ele acaba perseguindo, né, tanto aqueles que eram a favor do rei, e esses novos jacobinos que queriam retomar ao poder, já que o golpe foi dado em 1794. O diretório acaba ficando desmoralizado por várias cenas de corrupção, né, muitos desvios, muita corrupção nesse período. E aí o exército montado desde os jacobinos tem um jovem que é o Napoleão Bonaparte. Ele vai se destacar muito nas lutas, e aí ele vai ascendendo, né, de soldado para general, comandante, capitão, enfim, ele vai ascendendo de forma progressiva, ganha muito destaque. E aí, quando é lá no ano de 1799, no dia 10 de novembro de 1799, o próprio Napoleão Bonaparte ele desfechou um golpe de Estado, né, nesse período. Já houve esse golpe em 1794, quando 5 anos depois o Napoleão Bonaparte vai desfechar outro golpe, que aí nós vamos chamar de Era Napoleônica. Mas esse período da Era Napoleônica vai ficar para as nossas próximas aulas. Hoje nós encerramos a Revolução Francesa, e aí nas próximas semanas nós daremos continuidade com a Era Napoleônica. Percebendo essa nova configuração através do diretório, existe a indicação de filmes, né? O Robespierre é um dos principais representantes dos jacobinos, e aí nós percebemos que ele mesmo acaba passando também por um processo de busca e também de aprisionamento pela Revolução, pelos exageros que ele comete. E aí nós temos o jovem Danton, né, o processo da Revolução, a indicação de filme, porque ele é revolucionário, mas ele volta a Paris, ele viaja, depois volta a Paris enquanto jovem, e aí ele percebe que os caminhos da Revolução que foram seguidos não eram os caminhos que eram sonhados, né, e ele acaba sendo perseguido também
pela própria revolução que ele sonhou. Então fica um filme, uma indicação de filme muito interessante, né? Os debates, as discussões, aquilo que a revolução poderia proporcionar. Nós percebemos que o próprio jovem Danton, ele está inconformado, ele está indignado, porque parece que a revolução trouxe outras mazelas, outras preocupações, uma inúmera quantidade de mortes. Então, é um filme disponível, que é muito interessante ser assistido. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje com o significado da Revolução Francesa. O que foi que significou mesmo essa revolução para os dias atuais, para a história da humanidade? Primeiro, o antigo regime foi substituído pela República, né, a República, e juridicamente os súditos passaram à condição de cidadãos, né, os súditos, os servos, aqueles que pensavam que estavam servindo o rei, agora eles têm a condição de cidadão. Claro que não são as mesmas pessoas, vão morrendo, mas as novas gerações, elas não têm mais a consciência do antigo regime, né, de nascer servo, de cumprir todas as ordens que o rei manda, para desejando uma salvação eterna, mas agora, além de desejar a salvação eterna ou não, eles estão pautados por ser cidadãos, né, cidadãos que têm direitos e deveres a serem cumpridos. A sociedade de ordem cedeu lugar à sociedade de classes, né, a ordem vigente através dos monarcas, que tinham seus filhos, seriam os futuros reis de sangue azul, os príncipes. Agora nós temos uma sociedade de classes. E a partir da sociedade de classes, nós temos uma mobilidade social. Tanto aqueles que podem ter muitas riquezas por causa do mercantilismo, desenvolvimento do comércio, podem quebrar seu comércio e serem pobres, e assim como aqueles que nascem pobres podem ascender, ter as ideias da economia na economia e desenvolver muita riqueza também. Então, nós temos, mudou-se, antes eram as ordens estabelecidas, né, por um direito religioso e político, agora nós temos as classes e a luta de classes, né, classe média, classe alta, a classe em ascensão, e por aí vai. As leis que estabeleciam distinções baseadas no nascimento foram eliminadas, né? As leis que diziam, se é filho do duque, se é filho do rei, tem agora um direito divino, e aí isso foi eliminado, todos são cidadãos. O poder da igreja não foi sufocado, não foi assim destruído, mas diminuiu, e diminuiu muito, né? O poder político foi desatrelado, com mais ênfase do poder religioso, né? Coisa muito evidente no absolutismo, o poder político e religioso vinculado, agora está diminuído, está fragmentado. O número de camponeses proprietários acabou aumentando, os camponeses começaram a ascender mais, ganhar terras, produzir mais. E aí, assim, a partir desses acontecimentos na França, se consolidou o capitalismo, né, o capitalismo na França. Nós já vimos a consolidação, na verdade, o nascimento do capitalismo lá na Inglaterra, né, e principalmente com as principais obras do Adam Smith, A Riqueza das Nações, o David Ricardo, e também aqui na França, por meio da Revolução Francesa, né, nós passamos do sistema feudal e agora nós temos o sistema capitalista, que é o sistema vigente, é o nosso sistema vigente no século XXI, né, onde nós residimos, nós temos o sistema capitalista. E aí, na próxima aula, nós iremos ver justamente a Era Napoleônica. Eu irei até colocar uma imagem do Chapulin Colorado, né, ironizando o Napoleão Bonaparte, porque se tornou uma figura icônica, mas, ao mesmo tempo, um grande general, com muitas estratégias, que acabou mudando também a história da França. E é justamente o que nós iremos ver na próxima aula. A Era Napoleônica, o bloqueio continental, em que constituiu esse bloqueio continental, a desastrosa campanha da Rússia, né, as suas ideias mirabolantes também de dominar o mundo inteiro, não deu certo, e aí a queda do Napoleão. Então, esses serão os objetivos principais que nós iremos ver, né, os pontos principais, os tópicos principais que nós iremos ver a partir da próxima aula, né, já caminhando aí para a metade do nosso capítulo. E aí encerramos justamente com essa imagem do Napoleão e a nossa bibliografia, que não pode faltar. Eu sempre coloco as bibliografias para que sempre que vocês forem produzir slides, aulas, não esqueçam das bibliografias. A gente não está tirando conhecimento do nada, estamos tirando as informações,
fazendo aí as linkagens, as comparações, uma nova forma de entender a sociedade a partir das nossas compreensões de mundo, e isso sim gera seu conhecimento significativo, né, o David Ausubel. Então nós temos a bibliografia, História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, um bom livro didático, né, e o nosso livro didático, da Patrícia Ramos Braque, que tem uma riqueza de detalhes muito interessante, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, né, da São Paulo Moderna 2016, e algumas imagens do Google Imagem. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui, indico essas leituras, também tem um livrinho muito interessante, que é um HQ, né, uma história em quadrinhos sobre a Revolução Francesa. Geralmente esses livrinhos eles são distribuídos nas bibliotecas da escola, né, nesse período a gente fica, é difícil de ir na biblioteca, mas eu vou ver se eu encontro até na versão digital, em PDF, a gente pode até disponibilizar, trazer mais histórias em quadrinhos, até trabalhei com umas que eu encontrei na internet, né, sobre a guilhotina, sobre a expansão aí da Revolução, da República na França, que nos ajudam até a procurar mais, né? Quando nós vemos uma imagem, a imagem causa um impacto, mas não nos distanciamos também do processo de leitura e de escrita, que são altamente necessários para melhorarmos o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, nós nos encontraremos justamente aí na próxima aula, na próxima semana, nesse mesmo horário.